Olá, olá, cá estamos para mais um episódio do Eventcast, o podcast dos eventos. Hoje temos connosco o Nuno Santana, da New. Obrigada, Nuno, por teres vindo. Pelo convite. Nuno, estudaste Economia, depois fizeste pós-graduação em Gestão Estratégica e em Marketing. Desde 94 que estás nesta indústria e em 2007 foi criada a New Brand Activation e tens-te dedicado a Make It Happen, como é vosso apanágio na ativação de marcas e na produção. Muitos são os eventos de ativação de marca que têm o teu dedinho, por exemplo, o Wonderland Lisboa, o Mega Piquenique Continente, para além de inúmeras ativações de marca em eventos, nomeadamente em festivais. Para além disso, és cofundador do Grupo Praia e desde 2021, aliás, acionista e administrador da Mídia Capital. Para além disso, ainda dás uns toques como DJ. Certo. Podias vir aqui também dar um toquezinho para animar aqui os nossos episódios. É isso que eu espero fazer hoje. Muito bem, obrigada. Tens 2 filhos, gostas muito de desporto e nos poucos tempos livres que tens, gostas de viajar. Sim, é um lugar comum. Lugar comum, mas muito, muito interessante. Certo. Obrigada, Nuno, por estar connosco. Obrigado pelo convite. Olha, às vezes é bom voltarmos ao início e à origem das palavras. O que é, afinal, esta coisa de ativação de marca? Repara, há muitos anos atrás, esta história da indústria onde nós vivemos, de comunicação e de publicidade, etc., nós tínhamos, nos anos 80... O mercado de comunicação, anos 80 e 90, o mercado de comunicação estava muito dividido entre, imagina, design, marketing direto, publicidade, rádio. Ao longo dos últimos anos, e até um bocado alavancado pelo digital, todos nós nos transformamos em mídia. E, portanto, a ativação de marca não é mais do que as marcas criarem histórias para criarem relação com potenciais clientes, com consumidores, etc. E que, dessa forma, se forem histórias extraordinárias, eu acho que isto não é meu, histórias extraordinárias é uma coisa que se utilizava muito, a probabilidade de serem alavancadas por todos nós na mídia é maior. Portanto, se me perguntas qual é a diferença da ativação de marca e publicidade convencionada, a publicidade era quase unidirecional. A ativação de marca é uma conversa entre as marcas e é uma conversa entre as marcas e os seus públicos. Mas sei que isto é um tema, provavelmente esta explicação não é muito óbvia e até é difícil depois de materializar o que é publicidade ou o que é a ativação de marca. Mas é o que temos. Um anúncio de televisão, se não tiver um call to action ou uma coisa que se consiga criar uma conversa com a pessoa que está a ver, é publicidade. Se eu estiver num festival a criar uma relação com um cliente, que esse cliente se interessa pela minha marca, se apaixona, há ali uma relação emocional, ele agarra naquilo que eu estou a fazer, amplifica na sua mídia, nas suas plataformas, ou não, ou ter uma conversa ao jantar quando chega à casa. Hoje estive no stand do Continente e eles estavam a fazer uma coisa incrível. Isto é a ativação de marca. Muito bem. Olha, nesta temporada nós estamos aqui a tratar de diferentes tipos de eventos que têm objetivos diferentes. Portanto, o que nós hoje vamos tratar aqui são, sobretudo, eventos que são criados com esse objetivo que acabaste de explicar. Sabemos perfeitamente que as ativações de marca nos eventos muitas vezes passam não pelo evento todo, mas pela presença de algumas marcas. Nós vamos aqui tentar perceber como é que funcionam os eventos que são criados com esse objetivo. E quase como o ovo e a galinha, o que é que nasce primeiro, o que é que vem a seguir. Normalmente, neste tipo de eventos, nasce primeiro um conceito que depois é apresentado às marcas e até ajustado, ou parte de pedidos, de briefings específicos que vêm das marcas? Repara, por exemplo, quando eu tenho um conteúdo, quando nós temos um conteúdo, por exemplo, se entrarmos na indústria da música, não é? Um festival, existe um conteúdo que é o conteúdo master, ou seja, um festival
fala sobre música. E depois eu vou tentar perceber quem é que quer estar nesta plataforma de música. Eu vou falar com as marcas. Quando nós temos uma necessidade, quando uma marca tem uma necessidade de criar um big happening para envolver as suas comunidades, os seus clientes internos, os seus consumidores, os potenciais leads, etc., fala para uma agência, desafia a agência a criar um conteúdo que seja relevante e que faça sentido com aquilo que é o propósito do seu negócio, e a agência o que tem que pensar é o que é que eu vou fazer para dentro do território da marca conseguir criar engagement com os seus públicos. Portanto, respondendo diretamente à tua pergunta, o que nasce primeiro é sempre o briefing do cliente, a necessidade do cliente, e depois falar com a agência de forma a criar um evento, que pode ser um evento para 100 pessoas, pode ser um evento para 500.000 de pessoas, de forma a corresponder ou responder a essa necessidade. Uhum. Olha, eu dou-te um bom exemplo. Boa. Eu acho que o trend cada vez mais é as marcas terem os seus próprios eventos. Não só na lógica do naming, mas também na lógica de o evento espelhar aquilo que é o negócio do cliente e a proposta de valor do cliente. Eu estive ligado a um evento durante muitos anos, quando digo eu, a New, a nossa equipa toda, que chamava Mega Piquenique do Continente. Evento que criativamente foi criado por uma agência, que era a agência de estratégia e de criatividade do modelo do Continente, ou seja, da Sona AMC, que tinha o Continente, na altura o modelo. Aliás, este evento começou por ser do modelo. A agência, salvo erro, era a Born, que depois passou a Brand Fiction, ou vice-versa. E foi desenhado todo um evento a falar daquilo que é o negócio da marca, sendo que não impede que depois não tenha entretenimento, que não tenha música, etc. Mas o evento em si falava sobre aquilo que é o mundo da distribuição, e neste caso do modelo e depois do Continente. Tudo o que tem a ver com gastronomia, tudo o que tem a ver com produto, com matéria-prima da indústria, das origens do produto, etc. Por isso é que, não sei se te lembras, este evento, a base deste evento começou por ser um mega piquenique, mas depois migrou para uma exposição do que é a realidade da produção, seja produção animal, seja tudo o que tem a ver com nós durante 2 anos, este evento começou no Parque da Bela Vista, depois houve edições no Terreiro do Paço, no Parque Eduardo VII e na Avenida da Liberdade. Nós enchemos a Avenida da Liberdade mais do que uma vez, cheio de vacas, ovelhas, fechámos a Avenida da Liberdade 2 vezes, ovelhas, produção desde tudo o que tem a ver com as hortas. Tudo. Nós tínhamos uma horta gigante espalhada na Avenida da Liberdade, no meio de vacas, coelhos e galinhas e portanto, que tem a ver com o negócio da marca. Claro. Olha, e nesse caso concreto, estamos a falar de um evento que foi pensado para o consumidor final. Há alguma diferença, sentes que há alguma diferença quando tens também esse tipo de eventos, mas business to business? Quando o público são os parceiros de negócio? Certo. Este evento também era para os parceiros de negócio, não é? Tanto que a Sonai, na altura, criou relação com todos os parceiros que eram relevantes e que eram críticos na indústria. A Sonai desafiou-os a entrar também no evento. Mas, independentemente, eu acho que há toda a diferença. Quer dizer, eu quando falo com produtos, quando fazemos eventos para o ecossistema, para os nossos stakeholders, seja para outras empresas com que nós trabalhamos, normalmente não são eventos com esta dimensão, são eventos mais pequenos, mais direcionados, mas que há um valor que é partilhado em todos eles, que é a experiência, não é? E, portanto, nós quando fazemos um evento para alguém, estamos a partilhar a experiência, e a experiência com os valores daquilo que são as nossas marcas, aquilo que é o ADN das marcas, e, portanto, o que nós tentamos passar no evento é isso. Quem é que nós somos como marca
em todos os touchpoints. Muito bem. Olha, quando vocês trabalham estes eventos, vai, como já mostraste, muito para além daquilo que é a produção, a logística de conseguir pôr isto tudo a funcionar. Começa ainda muito antes. Qual é o papel que as agências de eventos têm e que valor acrescentado é que podem ter para os clientes ao criar estes eventos desde o próprio conceito? Olha, Pi, eu há muitos anos ouvi alguém muito inteligente na indústria que me fez uma analogia muito gira do que é que são as empresas de eventos e da ativação. Imagina, se nós olharmos para o mercado de construção, se pensarmos no arquiteto e se pensarmos no engenheiro, ou seja, no engenheiro da obra, as pessoas que desenham muitas vezes os eventos, ou seja, as agências que são as agências que têm, que são as agências principais das marcas, muitas vezes desenham o conceito, mas depois é preciso pegar nesse conceito e fazer com que ele seja execuível on budget, on timing, etc. E aí entram um bocadinho os engenheiros. E eu vejo muitas agências de eventos como os engenheiros nesta indústria, na indústria do fazer acontecer. Portanto, é uma analogia que me parece... Porquê? Porque o arquiteto tem ideia, mas depois muitas vezes há coisas que não são execuíveis, não é? E, portanto, as agências, pelo facto de estarem... As agências de eventos, pelo facto de terem um conhecimento profundo do mercado, perceberem quais são as limitações de recursos, têm a obrigação de agarrar nessa ideia e materializá-la de uma forma eficiente e que cumpra. Nós todos sabemos que, e eu ainda ontem tive o cuidado de estar a ouvir alguns podcasts e ouvi um dos vossos convidados a dizer: os criativos são criativos, mas muitas vezes depois é preciso alguém que os traga ao mundo real e que, de alguma forma, porque esta indústria é feita de um mix de competências, não é? Quer dizer, é importante as pessoas terem os pés no chão, mas também é muito importante as pessoas que tenham a capacidade de voar e de pensar e ter conceitos disruptivos e fazer diferente. Portanto, esta indústria, a nossa indústria de eventos, para mim parece-me que tem uma componente mais racional de agarrar numa boa ideia e conseguir pô-la materializá-la. De uma forma eficiente. Sem se esquecer daquilo que é o tal conceito e os objetivos do evento, não é? Portanto, isso é um papel muito importante. Mas repara, Pi, hoje em dia, nós, por exemplo, a experiência que temos nós trabalhamos, as grandes empresas em Portugal, hoje em dia têm competências na materialização de eventos gigantes, não é? Eu conheço alguns grupos que fazem inveja a muitas agências de eventos, porque eles realmente fazem tanta coisa que têm muito know-how interno. Pronto, e nós acreditamos que as boas materializações é de um conjunto da área criativa, da experiência que o cliente tem também do seu negócio, daquilo que é relevante para os seus clientes e para os seus públicos, e depois da nossa experiência de materializar e de fazer com que tudo isto funcione. Portanto, esta história de chave na mão, a chave na mão existe, mas o cliente faz parte dessa solução de chave na mão também, porque os clientes cada vez mais percebem cada vez mais as suas marcas e percebem o que é que fazem diferente e têm um track record do que é que fizeram e faz sentido, o que é que não faz sentido, quais são as sensibilidades dos públicos internos, o que é que o administrador X gosta, portanto, nós temos que pôr em cima da mesa todas estas variáveis e articulá-las da melhor forma. Estou a ser muito... Não, super claro, confuso. super claro. Não, nada disso. O que eu estava aqui a pensar enquanto falavas é, de facto, o papel de uma agência de eventos que entra neste jogo é realmente muito importante. Porque muito importante. Quer dizer, eu acho que qualquer pessoa que constrói uma casa, não lhe passa pela cabeça construir uma casa só com o arquiteto, não é? Portanto, porquê? Porque tem que haver um equilíbrio. E, portanto, a criatividade e o design são muito relevantes nesta indústria, porque nós vivemos
claramente uma indústria criativa, mas depois também é muito importante ter o know-how de saber executar uma boa ideia. Uma boa ideia mal executada morre. E achas que, assim, em termos gerais, não pensando em exemplos concretos, mas em termos gerais do mercado, os clientes têm noção do valor que as agências de eventos têm neste conseguir que as coisas aconteçam, fazer com que as coisas aconteçam? Eu acho que têm. Eu acho que o problema da nossa indústria é outro. Nós, pela informalidade da nossa indústria, ou seja, quando olhamos para as áreas de atuação de uma empresa, aquelas áreas que são críticas, a área financeira, a área legal, esta área de comunicação é caracterizada por alguma informalidade. E, portanto, por essa informalidade, eu acho que não estão bem... Quer dizer, ninguém questiona o preço hora de um advogado. Ou se questionam, há uma baliza que é... Há uma baliza, há um intervalo que sabem que é aceitável. Nós, na nossa indústria, temos muita dificuldade a vender aquilo que não há sob a forma de horas. Porquê? Porque esta indústria de comunicação, durante muitos anos, fez o erro de se remunerar com base no trabalho dos outros. Ou seja, com base numa percentagem sobre... Quando nós vivemos um mundo também muito digital e que muitas vezes as boas ideias, a forma que têm de ser ativadas ou a forma de desmaterializar no mundo digital, ficamos vazios de materialização. E, portanto, ou nós temos a capacidade de saber que há uma equipa que investiu 1000 horas num projeto, uma equipa que é uma conjugação de criativos, de gestores de projeto, de produção, etc. E essas 1000 horas é muito difícil que os clientes reconheçam que têm que pagar X hora. É mesmo difícil. Porquê? Porque nós vivemos numa indústria que não há players muito fortes. Ou seja, uma boa empresa de eventos tem 80, 100, 120 pessoas. E não é o normal, não é? Não é o normal. Quando falas de uma empresa, é normal uma consultora ter 2.000 e 3.000 pessoas. Portanto, são indústrias com pegadas diferentes, e a nossa pegada realmente é muito informal, e há poucos players que criem um bocadinho o que são os KPIs da indústria. Nós ainda há pouco tempo estivemos na discussão de um orçamento e o cliente quis-nos só comprar a ideia, aí claramente não entendia porque é que nós estávamos a cobrar 300 horas, não entendia. Onde é que estão essas 300 horas? Mas o que é facto é que... Elas aconteceram, não é? Entre todos esses stakeholders que tu tens e todas essas áreas que internas, precisas... elas aconteceram, mas lá está, é uma indústria que nasceu ao contrário. Nós muitas vezes as ideias ofereciam-se porque depois tínhamos que as implementar e, portanto, havia ali um markup que punhamos, uma porcentagem que punhamos sobre a implementação, só que hoje em dia isso não é líquido. Quando nós apresentamos uma proposta, não haja uma área de compras que depois querem implementar essa proposta. E, portanto, ou nós nos defendemos na lógica de, quando orçamentamos alguma coisa, olha, desculpe, esta ideia são 1000 horas, estão aqui, ou são 600 horas, eu tenho um rating hora de X, portanto isto vai dar Y. Um advogado é assim que funciona. Um consultor é assim que funciona. Na nossa área, existe uma espécie de desconforto, não é? De dizer nós não entendemos porque nós somos profissionais. Claro. Tu não achas que és profissional e que fazes parte de uma indústria e que tens que ser remunerada por isso. Claro. Mas lá está, é o que tu dizes, provavelmente porque começámos com o presencial, não é? Baseado muito naquilo que é o fazer acontecer em termos materiais, sem se dar conta de que esse outro lado era um lado muito importante. E hoje, passando mais para o impacto digital, sobretudo nesta questão das ativações de marca, que transcendem aquilo que é o presencial, esse valor está muito direcionado para aquilo que é a capacidade de desenvolvimento das ideias e de pôr isso em prática. E uma boa ideia, a probabilidade dela se tornar orgânica e ser falada e replicada seja numa conversa em casa, seja nas nossas redes sociais, uma boa ideia faz toda a diferença.
Agora, uma boa ideia muitas vezes demora tempo a sair, não é? Claro, As não é? pessoas têm que estudar as empresas, têm que perceber o que é que foi feito, têm que perceber quais são os insights lá fora, o que é que se fez cá dentro, etc. E, portanto, esse trabalho tem que ser pago. Eu acho que nós temos esse problema e temos o problema depois dos concursos. Se quiseres também falamos dos concursos. Sim, força. Segue. Porque acho que é outro problema da indústria, por exemplo. Eu acho que não se pede a um advogado, por exemplo. Eu estou a falar do advogado, posso falar dizer assim, olha, eu quero perceber como é que você me vai defender deste crime ou desta acusação que eu tenho. Faça-me lá a estratégia toda, apresente-me a sua tese de defesa e depois eu logo vejo e peço isto a 4 ou 5 e depois logo vejo qual é que quero. Isto passa pela cabeça de alguém? Não, eu acho que não. Mas a nossa indústria passa, não é? Isto é o nosso dia-a-dia. Às vezes é só dar um passo atrás para olharmos o todo e percebermos que o ponto de vista do qual estamos muito habituados não é exatamente assim. E esse exercício que acabaste de fazer é fundamental. Mas isto é o que acontece todos os dias, Pio. O que nos acontece todos os dias nesta indústria, nós hoje em dia estamos a escrutinar muito os pedidos de briefings e eu acho que é um problema com a escassez de recursos, porque até na lógica de sustentabilidade, porque a sustentabilidade é tudo isto, a sustentabilidade é nós alocarmos bem os recursos, não é? Porque a sustentabilidade assume diversas formas, não é? E esta é uma forma de sustentabilidade. Eu não posso estar a utilizar recursos quando não sei qual é a probabilidade daquilo avançar ou não avançar. E, portanto, lá está outro erro desta indústria. Só que esta indústria ou se reconverte ou encontra formas de se defender ou está claramente ameaçada. Não é? Porque até os bons... Repara, a área criativa é cada vez mais relevante, a área de conhecimento é cada vez mais relevante, o know-how é cada vez mais relevante. Portanto, ou nós temos a capacidade de conseguir pagar os recursos que temos... seja o acionista, seja as equipas, seja tudo, ou há uma reconversão daquilo que é o talento para outras indústrias que paguem. Exato. Portanto, ou nós temos a capacidade de fazer-nos pagar pelo aquilo que é o nosso know-how, a nossa experiência, o nosso conhecimento, a nossa capacidade criativa, a nossa assertividade na implementação, a nossa eficiência, ou temos que repensar, nós, por exemplo, estamos ligados no grupo a várias indústrias, por exemplo, na indústria da hotelaria, de restauração, etc. A pessoa quando pede o bife, a pessoa não pede vários bifes e diz, eu só pago aquele que quer. Mas isto é verdade. É verdade. Nós há muitos anos tivemos com eu tive uma discussão com o diretor de marketing de uma famosa marca de iogurtes, que eu não vou dizer qual é, que era, eu dizia, olha, eu não vou ao seu linear, não vou ao linear do Continente ou de outra marca qualquer, provo os iogurtes todos e digo assim, olha, eu só vou pagar este que é o que eu quero. Isto não passa pela cabeça de ninguém, mas isto na nossa indústria é o nosso dia-a-dia, é aceitável. Portanto, eu bem sei que isto que eu estou a dizer é um bocado polémico, mas a verdade é esta, eu acho que as coisas têm que ser... Se nós não temos se nós não nos defendemos em relação, e se não nos transformamos, e se não repensamos os nossos modelos, a nossa indústria está posta em causa. Porque a nossa indústria faz talento, faz pessoas, e nós ou temos a capacidade de pagar essas pessoas e que elas se sintam bem remuneradas, e para isso os clientes também têm que nos remunerar, porque ou estamos todos ameaçados. E portanto, se pensarmos isto na perspectiva de sustentabilidade, acho que é muito importante haver aqui eu acho que isoladamente, ainda agora estava a ter uma conversa lá fora e estava uma grande amiga tua a dizer-me assim, olha, eu hoje em dia praticamente não aceito concursos. E provavelmente o caminho vai ter que começar a ser esse, ou senão os concursos têm que ser, ou tem que haver um reject fee, ou tem que haver uma forma qualquer. Se eu estou a apresentar as minhas ideias, eu muitas vezes digo, olha, porque é que não faz uma coisa? Defina uma pool de agências que está interessada, peça uma apresentação do que é que essa empresa fez, as credenciais dessa empresa, e depois decide, juntamente consigo, o que é que vai fazer, com que empresa é que vai trabalhar. Porque se a coisa de nós irmos comprar o bife, confeccionares o bife, olha, gosta do bife, quer este? Não, não quer este, então olha, toma outro, não quer este, não, não, olha, eu gostei mais ali do lado. É a tal desmaterialização, como não é material, não é? Ou seja, é a desmaterialização, é também a informalidade da nossa indústria que permite isto. E eu realmente
E repara, e nós, enquanto New, temos uma relação muito próxima com muitos clientes, temos essa alegria e essa conquista também, não é? E, portanto, esta nossa posição, nós temos muitas vezes com muitos clientes que temos no dia-a-dia, só que também sabemos que quando há uma plataforma de atendimento com estes clientes, os clientes normalmente também gerem a forma de... muito bem, fazem concursos e vão tentando, aos seus parceiros, tentando criar relação com todos, também muitas vezes a adjudicar trabalho, a adjudicar propostas de forma a manter a sua pool. Porquê? Porque também não quer, de alguma forma, deixar de trabalhar só como agência. Também, repara, eu não sou a favor das marcas que trabalham só como agência, toda, acho que o mercado é aberto, acho que tem que haver, nós temos que ser remunerados pelo que fazemos, seja na questão das horas, seja na questão de estarmos a pôr em cima da mesa o resultado do nosso know-how durante anos, as nossas ideias de pessoas que se dedicaram àquele projeto horas e horas. Nós chegamos a ter propostas criativas que têm timesheets, o timesheet tem 800 mil horas, já nos aconteceu. Também já nos aconteceu em tempos, as pessoas depois nem respondem, as marcas muitas vezes não, olha, não foi adjudicado, provavelmente também, não sei se te aconteceu a ti, mas pronto, e isto acho que tem que ser falado. Nós não podemos ter medo de dizer estas coisas, porque no limite a nossa profissão, a nossa indústria está ameaçada. Olha, obrigada, porque eu acho que o primeiro passo para estas coisas é trazer a público estas discussões e refletir. Não é numa lógica de crítica negativa, mas numa lógica de refletirmos, de ganharmos consciência. Às vezes nem temos consciência. Mas as próprias marcas precisam ter agências fortes, agências sustentáveis, agências que consigam viver, consigam ser rentáveis, porque as marcas precisam das agências também. Portanto, eu acho que é um ponto que tem que ser aprofundado, e acho que é muito importante os players da indústria olharem para isso. Eu tenho tido conversas, eu acho que este sentimento é partilhado pela maior parte das pessoas que têm. Obviamente que, pronto, há pessoas que depois não têm outra forma de ver, mas no fim do dia eu penso assim, olha... Não, mas olha que mas eu também estou habituado a não ser politicamente correto, portanto... Olha, tu tanto trabalhas marcas que são uma absoluta novidade no mercado português, como também aquelas que têm uma grande notoriedade. Há diferenças a trabalhar marcas mais conhecidas, menos conhecidas? E há a diferença entre trabalhar entre empresas grandes e marcas mais pequenas. Obviamente que o que é que acontece? Eu acho que as marcas, isto que eu te vou dizer é óbvio, portanto até estou com alguma vergonha de dizer, mas vou dizer. Não digo, nada é óbvio, não te esqueças que nós temos um público de estudantes que também aproveita para aprender muito aqui. As marcas grandes, obviamente, que têm um budget muito mais atrativo para fazer coisas maiores. As marcas que são mais pequenas ou que estão a começar neste momento a criar relação com o mercado e a ganhar a notoriedade e a awareness, obviamente têm budgets mais limitados ou mais tímidos, digamos, e portanto a dimensão das coisas que nós pensamos na lógica da ativação de marca e de eventos, obviamente é diferente. Obviamente depois há marcas que têm tanta atração pela sua forma disruptiva de falar, que se tornam também mais fáceis de trabalhar, porque já têm um público que as segue. Ou seja, que há um público que já vai atrás das marcas porque acha graça, porque acha piada à narrativa, porque criou relação com aquela marca muito pela forma de falar, e portanto essas marcas muitas vezes tornam-se mais fáceis de trabalhar, mas por um lado, por outro lado também mais desafiante, porque a expectativa é tão alta que, e depois o track record das marcas fizeram coisa. Olha, por exemplo, eu não trabalho, portanto estou à vontade de fazer. A Control é uma dessas marcas. Por exemplo, a Control tem sempre uma forma a narrativa da Control é sempre desafiante, é sempre, e portanto dar continuidade. Já tem um público fiel
que a segue porque acha graça àquela narrativa, mas depois também para continuar com aquela narrativa também é desafiante e precisa lá mais uma vez de boas agências criativas que pensem de uma forma diferente e consigam estar sempre ali na linha da disrupção, sendo que o negócio deles também permite isso, não é? O mercado deles também permite mais isso. Não trabalho com controle, portanto estou à vontade para falar. Olha, e tens assim algum exemplo de um evento que te tenha marcado muito pelas mais diversas razões, ou pelo desafio de criar o conceito, ou pela forma de produzi-lo? Há assim alguma situação? Tenho muitos, mas não vou responder, porque é sempre muita... Tenho medo de não ser justo. Não ser justo. Nós há anos, nós entre festivais e eventos próprios, eventos corporate, etc., há anos chegámos a fazer 300, 400. E portanto, nós há fins de semana que chegámos a ter 20 e 30 eventos. Obviamente agora nos últimos anos não é? E portanto, obviamente há eventos que me marcaram. Um que eu já falei muito, que é o Mega Picnic, é um evento que nos marcou imenso pela diversidade de atuação, pelo facto de ter sido uma equipa incrível, porque uma equipa não é uma agência, não é? Uma equipa são várias agências, o cliente também altamente disruptivo, mas temos vários no nosso portfólio que foram altamente... Lembro, por exemplo, do Mosh Tony Hawk, foi um evento também altamente disruptivo, com uma capacidade de engagement com os convidados e com a comunidade à volta também fora de normal. São muitos. Olha, e como é que avaliam depois o impacto que o evento pode ter em termos dessa ativação de marca? É um processo que passa pela agência de eventos ou Não. é um processo que normalmente é feito pelo cliente? É muito feito pelo cliente. Existem várias empresas que se dedicam a isso. Obviamente depois há aqui na pegada de mídia é feito por uma avaliação Cision, do retorno de mídia, e depois há outra avaliação que tem muito a ver com a área digital e com a forma como é essa mensagem e os tags que foram feitos, e depois há fisicamente, percebem, há vários KPIs de avaliação, depois cada marca e cada ativação tem a sua forma, o número de participantes, os feedbacks que tiveram, a amplificação que teve nas redes das pessoas que tiveram a experiência, etc. Há vários KPIs. Mas muito normalmente essa avaliação, no nosso caso, há situações em que nos pedem a nós, mas geralmente é o cliente que faz. Muitas vezes até com as agências de mídia. Muito bem. Olha, e há uma pergunta que nós costumamos fazer a todos os nossos convidados. Se tu tivesses a possibilidade de ter alguém a fazer investigação científica, imagina alguém a fazer uma dissertação de mestrado, uma tese de doutoramento e que fosse investigar sobre eventos de ativação de marca, o que é que seria algo que lhe pedirias para estudar? O que é que achas que neste momento seria importante saber mais do mercado, ter mais informação? Há assim alguma coisa que fosse importante? Há muitas, mas eu diria que a forma como o nosso cérebro interpreta uma mensagem, uma sensação, uma emoção, as emoções que nós temos quando estamos a experienciar, eu acho que é de longe, é aquilo que nós queremos, não é? O que nós queremos é impactar e a forma, e portanto diria que é claramente nessa variável. Ótimo. Isso ajuda a perceber como é que se podem montar esses eventos. Eu acho que isso no fim do dia é tudo. Agora, obviamente que isso teria que ser alvo, e há vários estudos, e teria que ser alvo de um programa mais alargado, não é? Muito Nós bem. fazemos muito na lógica do one-to-one e de perguntar o que é que, agora no fim do dia, se nós conseguíssemos mensurar isso de outra forma, eu acho que dentro de pouco tempo isso vai ser o nosso futuro próximo.
Ótimo. O Turismo Portugal fez uma coisa desse género há uns anos na Fitur. Teve uma forma de medir, passava um filme sobre os vários spots de Portugal e a forma de reação das pessoas com os sensores. Fantástico. Nuno, muito, muito obrigada por ter estado connosco. Chegámos ao fim, foi super rápido. Foi rápido. Obrigada pelas tuas partilhas e a todos aí, fiquem bem, até à próxima quarta-feira. Obrigado.